Benvenuti e benvenuti a questa nuova intervista, video intervista di Progetto Comunista. Oggi abbiamo con noi un ospite internazionale ed è per me un vero piacere presentarvi Zé Maria, che è un operaio metalmeccanico, è uno storico membro della direzione nazionale del PSTU e il partito brasiliano della LIT, la Lega Internazionale dei Lavoratori, quarta internazionale. Zé Maria, dall'Italia abbiamo seguito con molto interesse e molta apprensione anche quello che è successo in Brasile domenica 8 gennaio. Puoi spiegarci esattamente quello che è accaduto al Parlamento nazionale, al Tribunale Supremo e al Palazzo Presidenziale? Foi intento golpista de setor del bolsonarismo, que é seguidores del presidente antigo, que ha perdido as eleições agora el ano passado, Jair Bolsonaro, ¿no? Es intento de golpe, no solo porque se invadió y se depredó la sede de los tres poderes de acá, el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judiciário, pero porque es un acontecimiento que se llevó a cabo, son acciones que se han llevado a cabo en Brasilia, en la capital del país, que estaban conectadas, que todo un planeamiento de desarrollo de este mesmo tipo de ações em todo o país. Então, se estava programado bloqueio de rutas por todo o país, se estava programado o cierre de las refinerias para que não houvesse fornecimento de gasolina, de combustível para o país, para paralisar o país, ao mesmo tempo que se começou a ser atentados em contra das torres de las redes de transmissão de energia. 3 foram derrubadas, 2 no próprio domingo à noite, e o outro dia foi derrubada uma outra torre. Então, havia o intento de criar uma situação de caos, de tumulto generalizado no país, para que justificara a intervenção das Forças Armadas e que se implantara, como pediram os seguidores de Jair Bolsonaro durante muito tempo, ou seja, as mobilizações desta gente, que pide a intervenção de los militares para que se implante uma ditadura militar em el país, que se cerre o Congresso, se cerre a Suprema Corte e que Jair Bolsonaro pueda seguir em el governo, pero apoiado, em el caso, por los militares, como tuvimos acá uma ditadura de 64 a 84 del siglo passado, não? Então, isso é o que passou. Outra coisa que foi intento que não tuvo sucesso. Por que não tuvo sucesso? Porque não havia condições para a implantação de uma ação dessa natureza que levasse, de hecho, a derrubada do governo que havia acabado de assumir e a consolidação de um governo militar em el país. Porque não havia condições. Não há apoio, nem em el grande empresariado do país, não quer um golpe militar nesse momento, nem do imperialismo. A política de Biden, por el contrário, foi de legitimar as eleições e depois do governo Lula, um dos primeiros que ha reconhecido o governo, reconhecido o resultado das eleições, e também porque hace falta base social no país, apoio da população a el estabelecimento de um regime militar no país. Há apoio muito grande da população a Bolsonaro. Se ha visto nas eleições, tuvo quase metade dos votos. Mas esse apoio não é o mesmo que apoio a uma ditadura em el país, não? Então, foi golpe que não teve sucesso. Não foi derrotado todavia, porque hace falta algumas medidas para que se pueda derrotar, de hecho, esse processo, e vou a isto pouquinho mais à frente. Pero este é o que passou, não? Do ponto de vista, é muito importante que nós compreendamos o problema da ultradireita aqui em Brasil, em primeiro lugar, como parte de um fenômeno que é mundial. É um fenômeno que é generalizado, é mundial, que é parte, é expressão e, ao mesmo tempo, fruto da decadência do sistema capitalista, que não pude mais, não só garantizar condições humanas de vida para a classe obrera, a classe trabalhadora, mas que também vai arruinando os setores médios, a pequena burguesia e as classes médias em todo o planeta, que dá base ao surgimento destes setores. Acá temos uma particularidade que é importante, que se leva em conta, que é justamente o peso em essa ultradireita e o papel que cumpre em essa ultradireita as Forças Armadas. Em Brasil, distinto de los demás países de
América Latina, onde houve ditaduras no século passado, na segunda metade do século passado, quando terminou a ditadura, não se ha hecho nenhum acerto de contas com os comandantes militares que governaram o país, cometendo todo tipo de crime contra a população. Não houve o que se chama em outros países, a começar por Espanha, mas também acá em América Latina, o que se chama de justiça de transição, que puderam colocar em el banco de los réus e punir exemplarmente os comandantes militares que fizeram o que fizeram em nossos países. Acá em Brasil foi feito um acordo por arriba que mantuvo intactos não só as Forças Armadas, mas seus dirigentes. Então, isto depois veio a Constituição de 88, que também mantuvo, a partir de um acordo feito por arriba, com a participação do PT, incluso em los dois momentos, que los mantuvo de la misma forma que veniam antes, los mantuvo intactos. Se não fosse uma tragédia, poderia ser uma comédia. Foram sob o auspício de los militares, de los comandantes militares, que se han hecho muitas ações desde as eleições hasta el 8, questionando o resultado das eleições, tratando de levar à população a reivindicação de que os militares intervenham em el país para assumir o governo. Depois, os acontecimentos do 8 de janeiro, tudo isso foi feito com o apoio e a participação implícita do comando das Forças Armadas, para criar o ambiente de caos em el país, para que depois os mesmos comandantes assumam o governo para solucionar o caos que eles mesmos criaram. Mira, a tentativa de golpe não teve sucesso, porque não havia condições, relações de forças para isso. Mas tampouco foram derrotados, em el sentido de que as condições para que se repita o processo que vivimos el 8 seguem dadas. O que possibilitou el 8? Uma base do bolsonarismo que é minoritária, esse setor mais radicalizado do bolsonarismo, que estava presente em Brasília, é bastante minoritário na população, mas é grande. Se eu digo 10% da população que apoia isso, é mais de 20 milhões de gente, é muita gente. Então, é minoritária, mas é grande. Segundo, há setores empresariais no país que não são os setores mais importantes, mas que apoiam e têm a posição de financiar isto. E este processo se apoia, se escuda, né, em el apoio que tem nas Forças Armadas e em los setores das polícias do país. E nada disto, hasta agora, foi desmontado. Nem se ha hecho uma investigação, uma identificação e punição exemplar de los comandantes militares que foram cúmplices disto, nem em las forças policiais e hasta agora, nem em los setores burgueses que financiaram esse processo. Então, nada impede que, em um momento seguinte, em uma situação de crise do governo, por exemplo, porque, por agora, o governo está começando, mas precisamente, o governo ha vivido um fortalecimento político como resultante desse processo, porque houve todo uma movimentação da superestrutura política do país, das organizações patronais, das instituições, o imperialismo, os governos de quase todos os países, dizendo, não, acá isso é inaceitável, há que manter as instituições e o governo eleito. Então, isso gerou um fortalecimento político de Lula momentâneo. Pero Lula não vai resolver nenhum dos problemas que vive o país e a classe trabalhadora. Então, você vai viver crises no futuro. Então, o hecho de que as condições para esse intento de golpe não tenham sido desmontados por el governo hasta agora, nos deixa em uma situação que estaremos expostos a esta mesma situação mais à frente, em um momento de crise. Por isso, digo que é importante diferenciar, quando dissemos que foi um intento que não teve sucesso, não quer dizer um intento que foi derrotado, se massacrou, os setores protofascistas ou os setores golpistas que intentaram. Não foram derrotados a esse nível. Não tiveram sucesso, mas mantêm, hasta agora, intactos suas condições para tentar novamente depois. Nesta situação estamos. Lula tomado hasta agora, o governo, algumas medidas afeta principalmente a base do processo. Há 1.400 pessoas presas nesse momento. Pero são as pessoas que foram à calle para fazer os protestos. De los empresários que financiaram isto, hasta agora nada. E agora Lula termina de trocar o comandante do exército, a demitida do comandante do exército. A insubordinação do tipo foi tal que Lula não pôde evitar, teve que substituí-lo.
Pero, mira, não é só este comandante do Exército que era a base de apoio deste processo. É toda a alta oficialidade, boa parte da alta oficialidade que ajudou a preparar esse processo. Há que ver se o governo vai chegar hasta o fundo e o enfrentamento e o desmonte desse processo. É muito pouco provável que lo haga. Por quê? Porque isso implicaria enfrentar as alianças políticas que Lula construído para tratar de ganhar as eleições e agora tratar de governar. Volvo a isso em um momento seguinte. Chiaro. In concreto, Zé, quali conseguenze porterà alla classe operaia il passaggio dal governo Bolsonaro a quello del Fronte Largo guidato da Lula e Alckmin? Entonces, el gobierno de Lula y Alckmin es un gobierno de conciliación de clases. Lula es el dirigente con más peso en la clase obrera, tiene origen en el PT es un partido que tiene origen en la clase obrera, aunque hoy no es más un partido obrero, el PT tiene un programa burgués y las relaciones de sus dirigentes con la burguesía vão mais allá do que as relações políticas, pero é um partido de colaboração de classes, entre outras coisas, porque traz para seu apoio, para sua base de sustentação, praticamente quase todas as organizações da classe obrera do país. As centrais sindicais, as grandes centrais sindicais todas são base de apoio do governo, os principais movimentos sociais do país. Pero é um governo de ampla unidade da burguesia. O governo Lula só não é um governo de unidade nacional, porque a ultraderecha quedou afuera, pero se quita a ultraderecha, todos os outros setores estão, não só da burguesia, mas de seus representantes políticos estão no governo. Então, é um governo que vai atender a los interesses da grande burguesia do país e do imperialismo. É um governo, portanto, que não vai governar para a classe obrera, vai governar para a burguesia e o imperialismo. Essa é a natureza do governo que assumiria o país. Tem diferenças com o governo Bolsonaro. Por óbvio, a política do governo anterior era de matar a gente de hambre. Então, a ultraderecha é a expressão política para esse momento de decadência do sistema, que para fazer valer os interesses dos grandes monopólios da burguesia, do imperialismo de maneira geral, quer aplicar uma metodologia muito dura, não? Em contra da classe obrera, para levar a fundo a aplicação do modelo econômico preconizado por Bolsonaro, o ultraliberalismo, os interesses que tem hoje, as necessidades que tem o capital para sobreviver em meio a sua crise e sua decadência, só se poderia imponer para uma população através da força. Por isso defende a ditadura, porque através de uma ditadura, quitando as condições de organização, de resistência do povo, é possível levar a fundo a aplicação desse modelo. Por isso, para nós não é o mesmo o governo Lula e o governo Bolsonaro. E nesse sentido, nós outros, não só o partido participou, como foi o primeiro a chamar a mobilização unitária de todos os setores da sociedade que reclamam a defesa das liberdades democráticas para rechaçar o intento do golpe, incluso em unidade de ação com o governo. Em um momento como este, de um intento golpista que poderá imponer um retrocesso no regime e poner o país bajo uma ditadura, sim, para nós outros é justificável uma ampla unidade de ação para rechaçar esse processo, porque para os trabalhadores não é indiferente ter liberdades democráticas, aunque profundamente limitadas como temos em nosso país e no mundo hoje, do que não ter nenhuma liberdade democrática para levar adelante nossa luta contra o capitalismo. Pero, sacando isto, o modelo econômico que Bolsonaro tentava imponer ao país é o mesmo modelo econômico que sigue planteado com o novo governo, que lo vai aplicar em uma forma e uma intensidade, digamos, menos que intensidade, em um ritmo distinto do que hacía Bolsonaro. Pero Lula, por el programa del PT, não só por as alianças com a grande burguesia, por el próprio programa del PT, pero mais aún com as alianças amplas que ha hecho com diversos setores dos empresários, não vai poder cambiar o sentido, o rumbo de para onde se empurrava o país com o modelo anterior. Há todo um processo de degradação das condições, de destruição das condições da riqueza do país, que impõe ao país um retrocesso em sua capacidade de produzir riqueza por la desindustrialização, né? Uma especialização em fornecimento de produtos primários para o mercado mundial. Isso tem consequências que têm a ver, em primeiro lugar, com o empobrecimento general do país
e depois com uma decadência das condições de vida da gente que é muito forte, muito forte. O processo é um processo contínuo que vem desde o final do período da ditadura que vivimos até 84, quando cambia a política do imperialismo para direcionar o processo de investimentos para a industrialização para a Ásia, para a China, fundamentalmente, e empieza um processo de desindustrialização acá em toda a América Latina e Brasil também. Então, este processo vai continuar sendo aplicado por el governo Lula. Por lo tanto, ao revés de melhorar as condições de vida da gente, o governo vai seguir empeorando as condições de vida da gente. Ao invés de melhorar, de parar o processo de destruição do país, o governo vai seguir em uma forma distinta e em um ritmo distinto. E, obviamente, o governo, e também o governo, apesar disso, genera expectativas, ilusões e uma parte muito importante da população, especialmente em los setores de vanguardia, por incrível que pareça, porque a vanguardia está muito mais polarizada a favor de Lula, em contra Bolsonaro, do que o próprio movimento de massas de conjunto do país. E muito importante da classe obrera que sigue crendo que Bolsonaro é melhor que Lula. Mira, um governo de Lula que tende a ser mais à direita do que os governos anteriores, por duas razões. Porque a situação do país é pior e porque a aliança que é feita agora com a burguesia é mais ampla todavia do que a que hizo em 2003 para governar naquele momento. A destruição generada por Bolsonaro, qualquer medida que toma Lula, aparece para a gente como algo muito importante. Então, veja, isso que se passou agora no norte do país, com os indígenas em Roraima, os Yanomamis. Bueno, o que o governo Lula está fazendo é tomar medidas de emergência para que a gente não muera de hambre e de doenças que são claramente e facilmente tratáveis, porque o outro governo os havia condenado a morrer de hambre. Esse é o mínimo del mínimo del mínimo del mínimo, pero isso parece para a gente como algo importante, entende? A definição de que se vai dar uma ajuda de R$600, mais R$150 por cada filho, para as famílias que não têm outra fonte de renda. Bueno, gente, isso é menos do que o mínimo aceitável em uma sociedade humana. A gente merece uma vida digna, que um emprego, um salário, uma ocupação, um salário decente, direitos sociais, né, moradia, mas as pessoas vão poder comer. Aparece também como uma medida muito importante quando é uma coisa muito mínima. Mas passando o momento inicial, o que vai começar a se imponer é a realidade. E a realidade é que nenhum dos problemas importantes do país, da decadência, do retrocesso que o país está vivendo, desde a desindustrialização até a destruição da natureza, vai terminar com o governo Lula. Pelo contrário, vai seguir as coisas assim. E, do ponto de vista da necessidade da gente, tampouco vai se solucionar nenhuma delas. Por el contrário, a tendência é que se vá profundizando os problemas que afligem a vida da gente hoje, aunque com um ritmo e uma forma distinta do que hacía Bolsonaro. Então, se agir, deve pensar uma experiência maior, né, e uma compreensão melhor da vanguarda e dos setores de massa do país, da verdadeira natureza desse governo. E nesse sentido, em sendo governos distintos, são governos burgueses e não vai haver em el governo Lula um câmbio de rumo, de sentido, da aplicação do modelo de destruição do país e de degradação das condições de vida da gente que venia de antes com os governos anteriores. Molto importante questa caratterizzazione che fai del governo Lula, perché contrasta con una sorta di idealizzazione che si ha di Lula qui in Italia. Un'ultima domanda. Proprio alla luce di tutto questo ti chiedo che indicazioni dà il PSTU alla classe operaia brasiliana che si ritrova in questo momento da un lato l'estrema destra golpista e dall'altro l'opportunismo e le politiche di conciliazione, come hai detto, conciliazione di classe del governo Lula-Alckmin. Il centro della politica del partito frente al nuovo governo è seguir neste contexto que temos hoje, que é bastante complexo, volto à frente um pouquinho a isso, pela presença da ultradireita ativa e que vai quedar fustigando o governo do PT por la direita, não? Pero neste contexto, o centro da política do partido é a defesa de uma saída para o país, apoiada na defesa da independência de classe e na defesa de um projeto que seja socialista e revolucionário para o Brasil. Ou seja,
No es la ultraderecha y su gobierno que destruye al país y las condiciones de vida de la gente la solución para los problemas del país, pero tampoco es el gobierno de colaboración de clases de Lula y Alckmin que va a traer la solución de los problemas del país y la solución de los problemas que aflige a vida de la gente, que garantice condiciones dignas de vida para la clase obrera, los trabajadores en general. Solo una transformación socialista de la sociedad, apoyada, construida por la lucha de los trabajadores, es capaz de construir essa salida para o país. Isso pressupõe um processo de organização e mobilização de nossa classe de forma independente da burguesia e de forma a hacer avançar as lutas e a organização da classe obrera hasta uma revolução que pueda poner em el governo del país as organizações da classe obrera, del pueblo pobre del país, que abra espaço para a construção, para a superação do capitalismo e a construção do socialismo, ou seja, um governo de los trabajadores, de las trabajadoras, a través de suas organizações que abram caminho para a construção de uma nova sociedade. Essa é a estratégia que direciona, que governa, que dá o norte da política do partido. En este sentido, a partir desta definição general, há que trazer para a terra, para a situação concreta do país, esta orientação. Então, é em base a essa orientação que nós outros, por exemplo, nos sumamos a todos que querem rechaçar e defendemos isso, estamos na vanguarda, na primeira linha da luta para rechaçar a ultraderecha e os intentos de golpe. É muito importante diferenciar uma coisa cá, ou seja, nós outros estamos a favor de uma ampla unidade de ação, como praticamos agora em el 8, em el 9 de enero, que houve manifestações em todo o país de rechaço ao intento de golpe, mas estamos a favor desta ampla unidade de ação frente a uma ameaça concreta de retrocesso do regime, um intento concreto de golpe. Nós estamos a favor dessa ampla unidade de ação por a presença da ultraderecha, porque a ultraderecha vai quedar acá, como está em Itália, como está em França, como está em Estados Unidos, e vai quedar fustigando por adentro das instituições. Há uma oposição forte no Congresso Nacional por la ultraderecha em contra do governo Lula, mas também por fora das instituições, como fizeram agora o 8. Não está descartado que intentem novamente. E toda vez que intentarem concretamente um golpe dessa natureza, nós outros vamos defender uma ampla unidade de ação para rechaçá-los. Pero o centro da luta política do partido para ser avançar a construção dessa alternativa estratégica de uma saída socialista pelo país, vai se concentrar em el combate político em contra do governo Lula e Alckmin, porque este é o centro da administração do poder burguês em nosso país neste momento. Então, nesse sentido, ou seja, nós outros temos que construir as condições, uma armação política para o partido, para que nesse contexto, que é complexo. Por que digo que é complexo? Porque a presença da ultraderecha, mais aún, a ultraderecha que tem disposição de avançar e atuar por fora das instituições, ameaçando com um golpe que imponga um retrocesso no regime político do país, dá ao PT a excusa para justificar sua política de não enfrentar a grande burguesia, de não enfrentar os privilegiados que temos nesta sociedade para atender a necessidade da gente e para cambiar os problemas que estão levando à destruição de nosso país. Então, a ultraderecha funciona como uma excusa que serve de escudo ao PT em contra as críticas da esquerda. Então, temos que tratar de combater politicamente o PT, suas políticas, buscando dialogar com a base, uma parte da sociedade que apoia o governo do PT, e também dialogando com a parte da classe obrera que crê que a melhor saída é Bolsonaro. Nenhuma nem outra alternativa sirve a los trabalhadores. O que os trabalhadores têm que fazer é unir-se para pelear frente a esse novo governo, ao novo governo que assume o país, né? Exigir deste governo o atendimento das demandas que puedan cambiar a vida dos trabalhadores e que pueda cambiar esse processo de destruição do país que está em curso nesse momento. Então, se trata, neste momento, de uma explicação paciente de la natureza e do que significa o governo que temos no país e tratar de mostrar em esta explicação as contradições que existem entre o projeto que, de hecho, Lula e Alckmin estão aplicando no país e as necessidades da classe obrera, por um lado, e as necessidades do país, por outro. E
fazer com que esta explicação leve a um avanço na compreensão e na consciência da classe obrera, em primeiro lugar, e dos setores explotados e oprimidos de nosso país. Para isso, é muito útil que nós nos utilizemos, por exemplo, das exigências. Estamos, neste momento, por exemplo, tratando de disseminar nas organizações da classe obrera, nos setores em que atuamos, exigências de que o governo, em primeiro lugar, puna exemplarmente todos os responsáveis por essa intentona golpista que houve em 8 de janeiro. Nenhuma conciliação, nenhuma anistia a esse tipo de gente. Há que punir exemplarmente a todos. Não há que confundir uma ocupação e não é por a violência do processo. É uma outra coisa que é muito importante diferenciar. Nós outros defendemos as liberdades democráticas e rechaçamos os intentos de golpe, mas não é porque defendemos a democracia burguesa, porque a democracia burguesa é esse mesmo regime de hambre, de violência e de explotação sobre o qual nosso povo está submetido desde o fim da ditadura em 84, e tampouco defendemos as instituições que estão aí, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Nuestra pelea com estes que foram já o 8 de janeiro não é a violência que utilizaram contra essas instituições, é o objetivo que têm, que é implantar uma ditadura militar no país que vai se voltar contra a classe obrera, que vai tornar mais difícil aún a luta da classe obrera para se libertar da explotação e da opressão que sofre em nossa sociedade. Então, exigimos a exigência de que o governo pune exemplarmente esses setores é muito importante. Por quê? Porque o governo não vai hacerlo. Porque hacerlo implica enfrentar a aliança ampla que o governo ha construído para governar. Não há como ir a fundo na punição dos setores burgueses que financiaram o golpe sem se enfrentar com a burguesia de conjunto. Não há como punir exemplarmente o alto comando das Forças Armadas sem contradizer os interesses da grande burguesia, do imperialismo, que tem em los altos comandantes das Forças Armadas seu último reasseguro em contra a luta da classe obrera. Então, essa é uma exigência que para nós é muito importante nesse momento, mas não só, não podemos parar aí. Há que também apresentar exigências que têm a ver com as necessidades concretas da gente, a demanda concreta da gente. O cancelamento das reformas laborais que foi feito acá, da jubilação, são duas reformas que foram feitas que quitaram muitos direitos sociais e laborais da gente, que são muito importantes. Então, a exigência da cancelação, a revogação dessas duas reformas, a exigência de que o governo atenda a demanda dos povos originários acá e as medidas emergenciais para que os Yanomamis não mueram de hambre são muito importantes, mas não se pode parar aí. Há que demarcar todas as terras indígenas e quilombolas do país já. Há que expulsar dessas terras os madeireiros, os garimpeiros, os fazendeiros do agronegócio que estão ocupando ilegalmente terras indígenas, não só em norte, mas em todo o país, inclusive no Rio Grande do Sul. E há que avançar, então, na exigência de que o governo atenda todas as demandas dos povos originários de nosso país. Há, por exemplo, que exigir que o governo pare de pagar a deuda a los bancos. É algo fundamental. Há uma discussão imensa no país sobre se o país tem plata para seguir sustentando estes programas, como o Bolsa Família, que dá R$600 para a gente que está passando hambre no país nesse momento. Pero o país gasta todos os anos R$1 trilhão, isso dá em dólares, bueno, depois vocês já façam as contas aí, pero R$1 trilhão é quase metade do orçamento do país, vai para o serviço e o refinanciamento da deuda pública. Então, nós outros exigimos do governo que pare, que suspenda o pagamento dessa deuda aos bancos para utilizar essa plata, esse recurso orçamentário, para combater o hambre, mas também para investir na saúde pública, na educação, na vivienda, ou seja, no atendimento das condições, das demandas que são necessárias para que a gente possa ter uma vida digna. E a partir das exigências, tratamos de buscar as denúncias que ajudem a desvelar, a desnudar a verdadeira natureza desse governo ante os trabalhadores que, nesse momento, têm ilusões no governo. Então, vamos tratar de enfrentar, de combater o governo Lula para buscar atingir a construção, nossa estratégia, que é a construção de uma alternativa socialista para o país,
pero tratando de partir da realidade concreta de governo que, por lado, tem uma expectativa importante, principalmente na vanguarda, pero também nos setores de massa, e que está fustigada por la ultradireita, por outro lado. Então, não nos basta simplesmente denunciar o governo e sair dizendo que não serve e que há que fazer outra coisa. Há que tentar dialogar com a gente que, por agora, crê em governo, e essa crença em governo desta gente acaba sendo fortalecida por a ação da ultradireita. Então, temos que combater os dois, partindo do princípio que o centro de nosso combate é contra o governo que está, porque esse é o reasseguro da burguesia neste momento. Então, esse é pouco o sentido da política que o partido empieza a desenvolver. Para que nós outros podamos explicar pacientemente para a gente a verdadeira natureza do governo, de seu projeto e o que há que fazer em el país para que a gente pueda ter uma vida digna, é muito importante que o partido profundize seu processo de estudo da realidade, elaboração, apoiado em el estudo da teoria. Estamos tratando de agora de preparar todo rearme político para o partido que vamos fazer em congresso que haremos em meio do ano. Estamos neste momento tratando de preparar os documentos para esse congresso para armar o partido para nas melhores condições possíveis para levar adelante essa luta. E neste processo de disputa da consciência da gente, né, de explicação da realidade, queremos tratar de ganhar o melhor da vanguarda para a construção do partido, porque para que possamos concretizar a construção dessa alternativa socialista do país, há que organizar o melhor da vanguarda em partido revolucionário, e nesse sentido, o ponto de apoio para a construção desse partido em Brasil é o PSTU e a Liga Internacional dos Trabalhadores. Então, nesse sentido, tratamos de construir, de avançar na construção do partido, apresentando e defendendo uma alternativa socialista e revolucionária em contra a ultradireita, mas também em contra o governo que temos hoje em el país, e tratando de levar a terra, concretar essa luta política em contra Lula, arrancando daquilo que são as demandas, o anseio mais importante da classe obreira e dos setores explotados e oprimidos do país, e construindo uma ponte entre esses anseios e a estratégia que queremos alcançar. Io ringrazio il compagno Zé Maria per questa video intervista e gli chiedo di portare il saluto dall'Italia ai compagni e alle compagne del PSTU del Brasile. E prima di chiudere vi ricordo che potrete seguire questa video intervista, ma tutti i nostri contributi su tutti i nostri canali social e sul sito del Partito di Alternativa Comunista. E vi ricordo anche che è importante sottoscrivere l'abbonamento al nostro giornale mensile Progetto Comunista. Grazie e ci vediamo alla prossima video intervista. Grazie, Zé. Eu que agradeço a vocês pela atenção. Tudo de bom.